tá chegando aí. Bom dia para vocês. Estamos começando aí essa live que nós prometemos da leitura do livro de Provérbios. Vamos esperar o pessoalzinho chegar. O pessoalzinho chegando, a gente dá início aí, a gente vai trabalhando, a gente vai lendo, tá bom? Esperar mais um pouquinho. Mas bom dia para vocês, bom dia Janaína, bom dia Peter. Deus abençoe vocês aí nesse dia. Seja um dia abençoado, que seja um mês abençoado, né? Esse mês de abril. E aos poucos nós vamos entrando aí, conversando. A intenção não é fazer um estudo bíblico, mas sim a leitura do livro de Provérbios durante esse período de abril, tá bom? Eu tô acordado, o Davi tá acordado também. Olha o Davi ali, tá vendo? Olha o Davizinho ali, todo descabelado. O Davizinho também tá acordado. Já tomou o leitinho dele, o papai também já comeu o cafezinho da manhã. Então se vocês ouvirem aí uns dadá, alguma coisa assim, é o Davi querendo conversar com vocês também. Tá bom? Né, Davi? É isso aí. Espera só mais um pouquinho. Ainda não são 7 horas, falta um minutinho, mas a gente já vai começar a nossa leitura do livro de Provérbios, né? Um livro bastante interessante. Eu sei que muita gente não vai poder entrar agora às 7, mas como a live ela fica gravada lá no Facebook, né? Então a gente vai disponibilizar também para que as pessoas possam assistir posteriormente e acompanhar tranquilamente aí o vídeo da leitura, né? Do livro de Provérbios, ok? Bom, eu vou ler através da Bíblia de Estudo Anotado Expandida, né? É uma Bíblia da editora Mundo Cristão, né? Tradução aí de João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, segunda edição. Então, talvez a sua Bíblia esteja com uma versão um pouco diferente da minha, mas tem problema nenhum, você pode acompanhar, né? Tô me sentindo Cid Moreira, né? Lembra Cid Moreira que gravou a Bíblia falada, né? Então era legal porque as pessoas que de repente não conseguiam ler ou acompanhar, ouviam, né? A palavra, né? E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Então não somente ler, mas o ouvir, então o ouvir também é válido. Eu não sei se essa luz aqui tá atrapalhando, né? Mas espero que vocês consigam me enxergar bem aí. Tô me sentindo iluminado aqui. A luz aqui em cima de mim é a luz normal, tá, gente? É a lâmpada ali que está ligada, tá bom? Deixa eu só ver mais umas coisinhas aqui. A gente já começa a nossa live de hoje. E depois o vídeo vai ficar gravado para as pessoas que me disseram que Luciano, não vou conseguir acompanhar às 7, mas eu vou poder estar depois aí assistindo, né? Então vamos trabalhar isso, né? Antes de mais nada, gente, tem um texto aqui da Palavra de Deus que fica em 1 Reis, capítulo 4, versículo 32. Deixa eu só abrir aqui. 1 Reis 4, 32. Na verdade eu vou ler do 29 ao 32, só para fazer uma introdução rápida. A intenção não é fazer um estudo bíblico, né, apenas a leitura, mas é bom a gente começar falando um pouquinho sobre o livro de Provérbios, né? E lá em 1 Reis, capítulo 4, versículo 29 a 32, diz assim: Deus também deu a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios.
era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etan, Esraitá e do que Emã, Calcol e Dardá, filhos de Maol. E correu sua fama por todas as nações em redor. Compôs 3.000 provérbios. 3.000 provérbios. E foram seus cânticos 1.005. E ele, a maioria do livro de provérbios é escrito por Salomão. Tem alguns outros autores, né? Como Agur, né? E também Lemuel, que são os autores aí do provérbio número 30 e 31. Que nós não temos muitas informações, não sabemos praticamente nada deles, apenas que eles escreveram esses 2 provérbios, que são os 2 últimos capítulos, né, que está lá no livro de Provérbios. Então vamos lá, vamos para a leitura. Vou dar uma dica agora para você e no finalzinho eu vou repetir essa dica, né? É algo que eu aprendi quando eu era pequeno, ainda lá com o pastor Francisco, lá na PIB de Pirituba, né, na Rei dos Reis, que fala que se você pegar a sua Bíblia para estudar, é uma dica que ele passava para a gente muito interessante. Bom dia, Davi, bom dia. A dica é, quando você pegar a Bíblia para estudar, tenha sempre um papel, uma caneta do lado para você anotar algumas coisas e faça sempre 2 perguntas, né? Primeiro você leia a Bíblia, o texto que você vai ler, lê pelo menos 2 ou 3 vezes, né? Uma vez para você se familiarizar com a leitura, a segunda vez para você fazer uma pergunta simples dizendo o que o texto diz, o que o texto está dizendo, né? Qual é o contexto, qual é a época, né? Você vai entender quem é a pessoa que está falando, quem é o autor, né? Quem é as pessoas envolvidas, quem são os personagens. E aí você vai ver o contexto histórico, então você pergunta o que o texto diz. E a última pergunta, que é uma pergunta essencial também, que faz parte desse devocional, é o que o texto está dizendo para mim. Então fica essas dicas para vocês, né? O que o texto diz, literalmente, né? Qual é o contexto aqui inserido no texto. E depois você lê novamente fazendo a pergunta, o que o texto diz para mim? Qual a lição que eu estou tirando para minha vida desse texto, tá bom? Vamos lá? Provérbios, capítulo 1. Diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio, cresça em prudência, e o instruído adquire habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução de sua mãe, porque serão diadema de graça para a sua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não os consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos ainda ainda que sem motivo os inocentes. Tragamos-nos vivos, como o abismo, e inteiros para os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos e encheremos de despojo a nossa casa. Lança tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Guarda as suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Esses se emboscam contra o seu próprio sangue, a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todos gananciosos, e esse espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Grita na rua sabedoria, nas praças levanta sua voz. Do alto dos muros clama, à entrada das portas da cidade profere as suas palavras. Até quando, ó nécio, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborreceis o conhecimento?
Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras, porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão, e não houve quem atendesse. Antes rejeitaste todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa desventura, e vindo o vosso terror, eu zombarei. E vindo o vosso terror como a tempestade, e vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não hão de me achar. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seus desvios, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Amém? Então é isso, gente. Esse é o provérbio número 1, número 1. Né? Bom dia para Márcia, bom dia para Cris, está chegando. Nós lemos então o provérbio, capítulo 1, e vou destacar aqui o último versículo, né? Versículo 33, que diz: mas os que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Né? Que nós possamos dar ouvido, né? Que nós possamos ler a palavra, entender a palavra. Né? Como nós dissemos no começo, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Né, Davi? Davi está falando que é verdade. E aqueles que der ouvido, aqueles que ouvirem a palavra de Deus, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. A gente está temendo, né? O mal, né? Nós estamos temendo tudo o que está acontecendo. E nós precisamos estar prontos para dar ouvido ao que diz a palavra de Deus, para habitarmos seguros, né? Tranquilos. Né? Quem não quer ficar tranquilo, né? E sem o temor do mal. Amém? Bom, esse foi a leitura do primeiro capítulo de Provérbios. Amanhã, dia 2, nós leremos o capítulo 2. Lembrando novamente aquelas dicas que nós demos antes de começar a ler o texto, que se você tiver a disponibilidade de ler novamente depois, fazendo sempre 2 perguntas importantes. Leia 3 vezes o texto bíblico. Né? A primeira vez que você lê apenas para você se familiarizar com a leitura. A segunda vez você lê para você entender o contexto histórico, o que está acontecendo, quem foi o autor, as pessoas que estão envolvidas, quem são os personagens e que momento esse autor está escrevendo. E a terceira vez você lê tirando uma lição para você. O que esse texto diz para mim? O que esse texto está dizendo para a minha vida? Qual é a lição? O que Deus quer me ensinar através da leitura da palavra, através da leitura desse texto? Seguindo essas dicas, com certeza Deus falará com você, você vai adquirir mais conhecimento e, lendo o livro de Provérbios, você vai descobrir muitas coisas atuais para esse momento que nós estamos vivendo, né? Para esses momentos de quarentena, esses momentos de dificuldade financeira, de crise econômica, problemas aí do coronavírus, enfim. Nós vamos conseguir compreender um pouquinho mais daquilo que Deus quer falar conosco. Então é a leitura da palavra de Deus, tá bom? Bom, tivemos praticamente 15 minutinhos aí conversando. Mais ou menos esse é o tempo que nós vamos investir lendo esses textos da palavra de Deus. Então, lembrando que amanhã nós leremos o capítulo 2 de Provérbios, tá bom? E hoje, você que acompanhou comigo a leitura do capítulo 1, dia 1º, né? Não é dia da mentira hoje, tá? Muito pelo contrário, é o dia da verdade. Nós estamos lendo a verdade, que é a palavra de Deus. Então, hoje foi o capítulo 1 e vai ficar disponível aí no Facebook, vai ficar disponível, a gente vai colocar em alguns grupos do WhatsApp, a gente vai disponibilizar esse vídeo,
essa primeira leitura em algumas outras redes sociais, para que você acompanhe conosco aí a leitura. Não importa se é às 7 horas da manhã, como eu falei, mais importante é que você esteja lendo a palavra. Ah, Luciano, eu não consegui acompanhar seu vídeo. Mas você leu o capítulo? Tudo bem, não tem problema nenhum. É um enriquecimento, é um incentivo à leitura da palavra de Deus, tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um. Alô, Sandro, um abraço para você também. Que Deus abençoe a sua vida. E até amanhã, às 7 horas da manhã, com mais leitura da palavra de Deus. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.